Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos a Mateus 26. Verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Marcos 14. Importante nos lembrarmos, meus irmãos, que o Evangelho de Marcos é o Evangelho ditado por Pedro. Então Pedro está ditando para Marcos essa cena tão negativa da sua própria vida. E veja como Marcos registra isso, então, desde o verso 66, 14, 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que estavam ali disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu.
Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor amado, é mais uma vez um privilégio para nós nos reunirmos aqui, em Teu nome, para o Senhor, como Teu povo, esses que o Senhor redimiu e então que o Senhor tem prazer em falar. Que alegria para nós. Nós viemos, Senhor, nessa noite, buscar um despertamento espiritual. Nós viemos buscar quebrantamento e transformação, Senhor. Nós viemos buscar a vida da Tua palavra. Nós viemos buscar uma visão mais clara da Tua face nesta palavra. Obrigado, porque se os nossos corações estiverem sinceramente dobrados diante do Senhor, então generosamente o Senhor há de falar a cada um de nós. Então essa é a nossa súplica. Edifica nas nossas vidas o Teu caráter. Fala a cada coração poderosamente. Não nos permita estarmos aqui dispersos, desatentos, mas dá-nos uma verdadeira palavra Tua, da Tua boca. Ó bendito Espírito Santo, aplica no profundo de cada coração a Tua palavra nessa noite. Essa é a nossa súplica e é no doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos manter o texto de Lucas, que então é nossa referência, mas lemos então as outras narrativas. Também João registra essa cena. E vamos nos deter então nessa noite, nessa cena da vida de Pedro, digamos que uma das cenas mais tristes vividas aí pelo grande apóstolo. Nós temos registros diversos a respeito da vida desse homem. E como nós dissemos, já temos dito aos irmãos, se há um Judas dentro de cada um de nós, e então só pela graça do Senhor e pelo trabalho do Espírito, a cruz sendo aplicada a cada coração, então nós temos condições de não sermos esses traidores, como então Judas tipifica e mostra isso para nós. Também, certamente, há um Pedro dentro de cada um de nós. E nós temos aí um homem tão contraditório, meus irmãos, tão paradoxal, porque a Bíblia registra experiências muito grandiosas, muito positivas desse homem, e ao mesmo tempo, experiências muito negativas, experiências realmente profundas são registradas para nós. E que maravilha nós podermos então, pela graça do Senhor, nos vermos em muitas dessas cenas relacionadas à vida de Pedro. E mais, nós vemos o quanto o trabalhar do Senhor na vida dele gerou um servo verdadeiramente útil. Como o Senhor pode tomar pessoas como Pedro e certamente pessoas como eu e você, e então operar algo tão significativo, tão único, tão particular, que então esses vasos tão inadequados, eles podem se tornar utensílios para a honra nas mãos do Senhor. Então, quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vemos um processo de discipulado muito definido, um chamamento muito direto naquele início em que o Senhor diz para ele: olha Pedro, tu és quem você é, tu és Simão,
Bar-Jonas, tu és o Simão, filho do João, mas tu serás. E então o Senhor dá um norte para a vida desse homem, e por toda ela o Senhor vem conduzindo e discipulando e tratando com amor, com cuidado, também com firmeza. E então, quando nós chegamos nas epístolas, quando nós chegamos no livro de Atos, nós vemos um homem absolutamente mudado, com características tão significativas e tão úteis para a igreja de Deus. Então, esse é para nós um tremendo encorajamento, para mim e para você. Porque se há em nós essa contraditoriedade, se há em nós essa capacidade para nos entregarmos ao Senhor hoje e amanhã então nos confundirmos e nos desviarmos de alguma maneira, há da parte do Senhor um compromisso com todos aqueles que Ele chamou. Assim como houve um compromisso da parte do Senhor com Pedro, e o Senhor fez nele, então o que nós podemos ver no registro da palavra, que não omite para nós, em momento nenhum, os fracassos da vida de Pedro. Muito pelo contrário, todos estão aqui registrados para a nossa ajuda, para a nossa edificação, e também para que fique claro para cada um de nós o poder transformador do Senhor. Então, graças ao Senhor, porque nós temos o registro de uma cena como essa. Todos os 4 evangelistas vão narrar essa cena sobre a ótica aí da negação de Pedro, né? Mas, irmãos, certamente, essa é uma noite tão difícil para Pedro, mas muito mais difícil para o Senhor Jesus. Então, o Senhor já vem enfrentando as batalhas dessa noite, como já temos visto. E então essa é só mais uma das muitas batalhas que o Senhor vai enfrentar. Porque é fato que Pedro é então quem está negando, mas ele está negando o seu amado Senhor. E o Senhor está enfrentando mais uma batalha no seu círculo mais íntimo, a negação do seu amado Pedro. E então, como nós já vimos, o Senhor lidou ao longo da sua vida e ao longo do chamado desses discípulos, o Senhor lidou com falta de entendimento, o Senhor lidou com falta de companheirismo, o Senhor lidou com traição, o Senhor lidou com negação e finalmente o Senhor ainda irá lidar com abandono, segundo o registro dos evangelhos. Todas essas lutas o Senhor enfrentou no seu círculo mais íntimo. Então, como nós vimos que Lucas registra para nós que Judas trai o Senhor, identificando o Senhor com aquele beijo, escolhendo um beijo para então trair o Senhor, nós também temos um relato tão detalhado da negação de Pedro. Se nós fôssemos dar um título para essa mensagem, evidentemente que o assunto é a negação de Pedro. Mas eu chamaria, se então fosse dar um título, o título seria Destroçado, porém amado. Certamente nós vamos ver um homem absoluto. Ao final dessa cena, nós temos um Pedro destroçado, porém amado. Porque o amor maravilhoso, contundente, salvador do Senhor, mais uma vez vai se evidenciar aqui. E então, nós temos o registro aí de Lucas, como você viu. Irmão, o verso 54 aí da narrativa de Lucas, ele vai mencionar para nós, ele vai começar dizendo que o Senhor foi preso. E se entre a prisão do Senhor e aquela condução para a casa do sumo sacerdote, Lucas então coloca a cena da negação de Pedro. Ele vai registrar para nós no verso 54 que o Senhor foi preso e levado, amarrado, manietado, nós sabemos. Ele é levado amarrado como um animal.
E os versos, se você observar aí, os versos de 63 a 65 vão dizer para nós o que aconteceu com ele lá na casa do sumo sacerdote. Então, observa aí, o verso 54 tem uma ligação direta com os versos de 63 a 65. No 54 ele é preso e levado, amarrado para casa, para o pátio do palácio do sumo sacerdote. E então, os versos 63, 64 e 65 vão dizer para nós o que aconteceu lá. E entre esses dois registros, Lucas então relata a negação de Pedro. O que aconteceu na casa do sumo sacerdote? Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. É isso que está acontecendo com o Senhor. Ele é levado, amarrado, apanhando, e então para aquele pátio, e lá ele é então ainda agredido violentamente, injustamente. Havia uma nota importante que gostaria de registrar para você. Segundo a lei judaica, nenhum homem poderia ser preso e levado detido sem que houvesse uma adequada e específica acusação contra ele. Eles não podiam fazer isso. E tudo com relação à prisão do Senhor começa dentro de todas as ilegalidades que nós, de alguma maneira, já conhecemos e que então estamos para ver aí. E começa nesta noite, nessa cena. Ele é preso absolutamente de forma injusta. Não havia contra Jesus nenhuma acusação, mas ele é preso, detido e levado para a casa do sumo sacerdote. O registro que nós temos é que na manhã seguinte, eles convocam ilegalmente, mais uma vez, uma assembleia do Sinédrio, para que então eles formulassem com testemunhas falsas uma acusação, porque já o haviam prendido. É esse o registro que nós temos. E então Lucas vai mencionar isso para nós. Olha, esse é o contexto. E dentro desse contexto, então, numa noite fria, numa noite de inverno, o Senhor é levado para o pátio do sumo sacerdote. E lá, alguns acompanharam essa prisão, porque o Senhor se adianta àquela escolta, pede para que aqueles seus discípulos ficassem livres, porque era ele que eles estavam procurando. E eles vão seguindo, alguns deles vão seguindo, observando de longe o Senhor sendo levado. Como estava muito frio, é acendido então uma fogueira lá no pátio do sumo sacerdote, e Pedro está ali, depois de acompanhar de longe o Senhor. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ainda no verso 54, é mencionado para nós, Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Ele não queria perder o Senhor de vista, mas também ele não queria declarar o seu amor por ele. Ele não queria deixar de ver o Senhor, mas ele também não tinha coragem o suficiente para declarar que era um discípulo dele. Ele queria se manter próximo, mas ao mesmo tempo longe, de tal maneira que ele pudesse ver o Senhor, mas se preservar. Essa era a atitude de Pedro. Essa era a atitude daquele homem tão contraditório que queria, ao mesmo tempo, estar próximo do Senhor, observar Ele, mas não se comprometer, ainda se manter num anonimato, não se declarar em aspecto nenhum. Mas havia algo no Senhor que atraía Pedro de tal maneira que ele ainda assim o seguia, de longe. Nós sabemos que muitos fugiram nesse momento, a partir do momento em que o Senhor Jesus é preso. Mas Pedro seguia de longe, com aquele coração dividido.
Ele não queria se declarar, mas também não queria deixar de seguir. E aqui, meus irmãos, já começa uma boa pergunta para nós. Qual é a qualidade do nosso discipulado? Qual é a qualidade de vida espiritual que nós temos tido com o Senhor? Nós somos aqueles que querem manter a nossa vida de discipulado, de amor a Cristo no anonimato. Nós somos aqueles que, em qualquer lugar que estejamos, nós somos como que secretos. Nosso amor pelo Senhor é entre nós e Ele bem secreto. Ou nós temos sido aqueles que têm aprendido a seguir o Cordeiro, por onde quer que Ele vá, mesmo que isso custe, tenha preço, que isso custe julgamento, que isso custe perdas de todos os níveis, perdas relacionais, perdas financeiras, perdas de qualquer natureza. Que o Senhor nos ajude, falando aos nossos corações, o que significa para nós esse seguir de longe. Será que você é como aquele alguém que se mantém em secreto? Ou as pessoas olham para você e te identificam com o Senhor? A pessoa de Pedro era, de certa forma, tão identificada com o Senhor, que eles olharam para ele e disseram: seu falar te denuncia. Como que você pode dizer que você não é um deles? O seu falar te denuncia. Agora, a pergunta para nós é o seguinte: há na nossa vida essas marcas de companheirismo, de intimidade com o Senhor Jesus, a tal ponto que nós temos aprendido a pagar o preço de segui-lo? Ou nós também temos seguido o Senhor de longe? E nos momentos em que é necessário um testemunho, por quê, irmão? Preste atenção. Nós não estamos falando de dar um testemunho aqui nesse ambiente favorável. Nós estamos falando de sermos aqueles que seguem o Senhor de perto em ambiente desfavorável. Porque aqui entre nós, esse é um ambiente totalmente favorável. Mas nós não fomos chamados para apenas estarmos aqui. Nossas vidas vão além disso. E onde nós temos estado, no meio desse ambiente dessa atmosfera tão difícil, é evidente que essa noite era uma noite muito difícil para Pedro. Nós não podemos ignorar isso. E para todos os discípulos, eles estavam vivendo uma exaustão enorme, muito cansados. Eles estavam vivendo uma ansiedade enorme, porque algo terrível estava para acontecer e eles estavam percebendo. Eles estavam vivendo uma tristeza enorme. Tudo isso não pode ser ignorado. Mas a pergunta é: quem somos nós? Nós temos aprendido a seguir o Senhor de perto? Nós temos aprendido a permanecer junto dEle? Este mesmo que está seguindo de longe é aquele que disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Mas como Pedro é tão parecido comigo e com você, em um outro instante, ele vai dizer: eu não conheço esse homem, eu sigo de longe, meu coração ama esse homem, mas eu amo mais a mim mesmo, de tal maneira que se for colocado numa balança, eu quero me preservar. Então, esse é Pedro, que seguia de longe. Então essa é a primeira coisa importante aí. Ele amava o Senhor, mas ele amava mais a si mesmo. E o seu coração era tão dividido, de modo que ele seguia de longe. Essa é uma expressão interessante. Que o Senhor use isso para sondar, checar o seu coração e o meu. Quem somos nós? Nós somos aqueles que seguem de longe, ou nós somos aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que Ele vá? Nós somos aqueles, como em Apocalipse é dito, a respeito do remanescente fiel, daqueles que serão fiéis ao Senhor até mesmo que custe a sua própria vida, porque não amam a própria vida,
Mas aqui nós temos Pedro dando um testemunho de um coração ainda tão dividido. E essa é então a primeira nota interessante. Pedro, e essa é uma lição importante para nós, ele estava tentando acomodar as coisas. Ele estava tentando ficar com um pé lá e outro cá. Ele estava tentando se manter em anonimato, mas olhando o Senhor de longe. Quem somos nós, queridos irmãos? Quem somos nós? Nós somos aqueles que têm declarado seu amor pelo Senhor. Nós temos sido aqueles que se preocupam em dar um testemunho adequado de amor pelo Senhor Jesus? Ou não? Seguimos de longe. Isso é o que o apóstolo Pedro estava fazendo aqui, uma vida anônima, sem testemunho. Qual é a qualidade da nossa vida? Essa é uma pergunta para a nossa meditação. Nós queremos seguir o Senhor sem que ninguém saiba? Ou nós queremos seguir o Senhor e, se o Senhor assim permitir, sermos um testemunho? Eu gostaria de dar com os irmãos 4 ou 5 passos muito práticos aqui, que podem de alguma maneira nos ajudar nesse assunto da negação de Pedro, para nós compreendermos por que Pedro chegou nessa situação. Por que as coisas aconteceram assim? Se nós olharmos para essa noite, nós conseguimos extrair algumas lições aí que podem nos ajudar a compreender melhor o nosso coração e também o coração de Pedro. Então, vamos calmamente dando um passo de cada vez. Mas antes, preciso te relembrar que essa é uma noite difícil. Essa é uma noite de tristeza, de cansaço. Essa é uma noite de ansiedades. Essa é uma noite muito difícil para Pedro e para todos aqueles discípulos que estavam ali, evidentemente. Agora, a negação ela não ocorre apenas por causa da intensidade da noite que eles estavam vivendo, é claro. Então, esses passos vão nos ajudar a compreender quais foram, então, as situações vividas por Pedro aí. Então vamos lá, primeiro passo. Veja comigo o verso 33 aí deste capítulo. O verso 33 diz assim: ele, porém, ele quem? Pedro. O Senhor tinha acabado de dizer: olha Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Esse é o verso 31. Então, no verso 33, nós temos a resposta de Pedro para o Senhor. Então, esse é o primeiro passo aí, relacionado à negação, que chama muita atenção nessa noite. Então, primeiro, Pedro responde: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Como nós vamos chamar esse primeiro passo? Para que então nós compreendamos por que isso tudo culminou naquela negação tão destroçante, tão terrível na experiência de Pedro. Então, nós vamos chamar esse primeiro passo de autoconfiança ou orgulho. O que nós vemos aí é Pedro fazendo uma declaração realmente impressionante, irmão. Ele está dizendo: olha, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto, o sentido da palavra lá é totalmente preparado. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor pode olhar para esses outros aí. Eles, se o Senhor precisar rogar, o Senhor rogue por eles. Porque eu estou pronto, não só para ser preso, mas inclusive para morrer. É o que Pedro está dizendo. E isso vai trazer à tona, vai manifestar para nós algumas coisas. Primeiro, Pedro se julgava muito melhor do que os outros. Pedro se via muito melhor do que os outros. E aqui, querido irmão, nós temos um grande perigo, né? Um terrível perigo. Nós vemos algumas frases muito comuns
de serem usadas por irmãos, que nos ajudam a entender o que se passava no coração de Pedro. Então, eu gostaria de citar para você algumas frases para você pensar se em algum momento da sua vida, e eu da minha, nós não estivemos dizendo isso, ou mesmo, sem ter coragem de dizer, pensando isso. Então, veja só, primeira frase, eu não vou cair. Eu não vou cair. Segundo, esse pecado eu não vou cometer. Terceiro, eu tenho uma experiência mais profunda do que esses outros. Mais uma, eu não sou vulnerável. São frases ligadas a esse primeiro aspecto do orgulho e da autoconfiança de Pedro. Agora, quantos de nós aqui, meus amados irmãos, não temos pensamentos assim como esse? Que o Senhor nos ajude a ver se, de fato, há um Pedro em nós. Se nós não temos tido pensamentos assim, se nós não olhamos para aqueles que nós, de alguma maneira, julgamos piores do que nós, então nosso juízo é, eu sou melhor do que esse. De certa forma, é o que Pedro está dizendo quando ele diz, Senhor, eu estou pronto. O Senhor não precisa ter dúvida, eu estou pronto não só para ser preso, mas inclusive eu estou pronto para morrer. Então, a primeira coisa interessante, Pedro era totalmente autoconfiante. E esse é um segundo aspecto, não só ele se julgava melhor do que os outros, mas ele era excessivamente autoconfiante. Agora, irmão, nós vivemos numa época e num mundo absolutamente contaminado pelo pecado, energizado pelo diabo, em que as pessoas são estimuladas a terem muita autoconfiança. Se você não tiver autoconfiança, você não se dará bem. E isso é bombardeado desde pequenininho nas crianças. Você precisa confiar em si mesmo. Você é capaz, você vai dar conta, você é bom. E isso, desde novinho, vai sendo bombardeado. Agora, será que você acha, é tão ingênuo, que não é capaz de compreender que essas coisas vão se alojando dentro de nós, e senão por um trabalho da cruz nas nossas vidas, o Espírito Santo aplicando a palavra no íntimo, no profundo, expondo, quebrantando. Se não for assim, irmão, nós não seremos livrados, e nós também seremos extremamente autoconfiantes, e isso vai ser maquiado com algumas frases espirituais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque Pedro era excessivamente autoconfiante, e nesse caso, pense comigo, guarde essa frase para a sua meditação, nesse caso, quanto menos confiante, mais seguro. Quanto menos confiante nós formos, mais seguros nós estaremos. Se nós confiarmos menos em nós, nós iremos aprender a confiar na pessoa certa. Agora, o problema é que a confiança própria é algo grandioso dentro de nós, e isso precisa ser golpeado. E então, o Senhor amorosamente, Ele prediz o que aconteceria. Mas Pedro era tão autoconfiante, que ele, sem dúvida nenhuma, não pôde dar ouvidos a essas palavras do Senhor. A sua confiança era tão excessiva, irmão, e há um perigo tão grande aqui, que por causa de uma confiança excessiva, nós somos levados a enfrentar tentações pelas quais nós nem deveríamos passar. Nós nos colocamos em circunstâncias difíceis, debaixo de provas e tentações duras, que nós nem mesmo deveríamos passar por elas, se nós confiássemos mais no Senhor e menos em nós mesmos. Mas nós nos submetemos a situações perigosas, arriscadas, por excessiva autoconfiança. Que o Senhor nos ajude.
Os grandes homens de Deus, ao longo da história da igreja e também no registro bíblico, sempre orientaram e discipularam outros, dizendo, esteja atento. Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, com relação a paixões, foge. É o que ele vai dizer. Ele não diz para Timóteo, confie em si mesmo, enfrente as paixões. Não, ele diz, foge das paixões da mocidade. Então, que o Senhor nos ajude, para que nós saibamos qual é o caminho. Agora, para essa questão da autoconfiança, para essa questão tão elementar, tão prática, eu me julgo melhor do que os outros. Eu tenho uma excessiva autoconfiança. Eu confio tanto em mim mesmo que eu me coloco em perigo. Eu me coloco em situações nas quais eu não devia estar e sofro tentações que eu deveria evitar, porque eu confio tanto em mim mesmo. Eu estou pronto, Senhor. É assim que Pedro diz, e quantas vezes essa é a minha e a sua experiência. E então, eu gostaria de sugerir um texto que pode nos ajudar com um remédio maravilhoso da parte de Deus. Então, abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 12. E veja o que Paulo vai dizer aí. Romanos capítulo 12. Nós temos aí um poderoso remédio oferecido pelo Senhor, através do suporte do Espírito Santo no caminho da cruz. O verso 3 diz assim, Romanos 12, 3. Os irmãos conhecem os primeiros versos de cor. Então, o verso 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo. Veja como o assunto é exatamente a questão da autoconfiança. Pedro pensava de si mesmo algo muito inadequado. Ele pensava que ele era muito mais do que na realidade ele era. Então, o texto pode nos ajudar muito. E diz assim, eu digo dentre vós que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Primeiro, até aqui, eu gostaria de selecionar duas palavras aí nesse verso, que podem nos ajudar. Primeiro, é a palavra convém. Irmão, a palavra convém aí, ela vai aparecer em Romanos 3 vezes. 3 vezes. Então, vamos ao capítulo, a primeira vez que ela aparece é no capítulo 8. Abra, por favor, comigo no capítulo 8, verso 26. Capítulo 8, verso 26. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Mais um texto que nos ajuda muito, porque é o que nós estamos precisando. Nós estamos vendo alguém que foi posto em uma situação absolutamente terrível, porque confiava tanto em si, que negou o seu amado Senhor. E então, nós vimos o primeiro texto, que é Romanos 12, 3. E lá aparece a palavra, olha, ninguém pense de si além do que convém. O que é esse convém? O que é pensar o que convém? Pensar de si o que convém. Então nós temos mais um texto. O texto de Romanos 8 vai nos dizer, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E ainda, no capítulo 16, mais uma vez a palavra convém vai aparecer aí. Verso 2, Romanos 16, 2, diz assim, vamos ler o 1 para que os irmãos sejam contextualizados. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que
a recebais no Senhor, como convém, dignamente, apropriadamente, é o sentido aí, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Que lindo Paulo fazer um registro desse, não é? Vamos fazer um parêntese aqui. Que coisa linda Paulo dizer a respeito dessa irmã, protetora de muitos, inclusive de mim. Que coisa maravilhosa, irmão. Que registro especial. Alguém que agia tão apropriadamente segundo o Senhor, que era capaz de ser um instrumento de proteção para muitos, inclusive para Paulo. Então, eu queria sugerir para você que essa palavra convém, ela está ligada a algo da parte da perspectiva de Deus, do olhar de Deus, daquilo que Deus deseja para nós. Então, o que Deus deseja que você pense de si mesmo? O que Deus deseja que seja suprido para você por meio do Espírito? O que Deus deseja que nós façamos entre nós que seja conveniente para a proteção dos santos? São as 3 expressões que aparecem aí. Então, esse convém, ele está ligado em Romanos, aparece 3 vezes, ele está ligado a essa necessidade que nós temos de ter o ponto de vista de Deus, de ter o olhar de Deus, a perspectiva de Deus. Então, quando a primeira expressão aparece dizendo que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito então nos assiste na nossa fraqueza, ele dá suporte. Ele é o Paráclito que pega firme conosco, que nos toma pela mão nas situações, as mais diversas fraquezas pelas quais nós enfrentamos, e ele nos toma pela mão para nos ensinar o que convém da parte de Deus. Aquilo que do céu precisa ser ligado na terra, aquilo que do céu precisa ser cumprido nas nossas vidas. E então, o Espírito nos assiste, para que nós saibamos ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu, orarmos como convém. Que maravilhoso, irmão. Porque é exatamente isso que Pedro, e essa provisão que Pedro precisava e que nós precisamos, sem dúvida. Mas não só isso, ele diz que cada um precisa pensar de si como convém. Então todos nós precisamos da medida de Deus a respeito de nós. Porque, via de regra, irmão, o seu óculos a respeito de si mesmo, ele é cheio de perspectivas erradas. Assim como Pedro: Senhor, eu estou pronto, não só para a prisão, inclusive para morrer. Esse era o óculos de Pedro a respeito de si mesmo. Ah, mas o Senhor sabia. Então o Senhor diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Senhor sabia quem era Pedro, mas Pedro não sabia quem ele era. O que ele precisava? Ele precisava de uma justa medida a respeito de si mesmo. E esse é o primeiro remédio proposto aí pelo Senhor. Mas há uma outra palavra aí no texto de Romanos 12:3 que me chama muito a atenção, que é a palavra moderação. Não somente convém, mas a palavra moderação. E essa palavrinha aí também é uma outra palavra muito especial. E ela tem um sentido de equilíbrio. Ela aponta para um equilíbrio que nos dê condições de pensar adequadamente, de agir adequadamente. Moderação. Sejamos capazes de equilibradamente agir, de não respondermos às pressões com desequilíbrio. Então ele diz: moderação, pense de si mesmo
com moderação. Estudando um pouco mais a fundo a palavra, eu achei um sentido muito interessante, irmão. E é o seguinte, parafraseando o texto, né? Porque ela aparece assim: antes, não pense além do que convém, antes pense com moderação. Então, o sentido seria: pense com prontidão para servir. Não pense além do que convém, mas pense com prontidão, disposição para servir. Porque essa será uma salvaguarda de proteção. Que maravilhoso. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a medida que a cada um de nós foi concedida, para que nós não extrapolemos os limites da graça que foi concedida a cada um de nós, querendo atuar além daquilo que Deus nos concedeu, ou ficando aquém daquilo que Deus nos concedeu. Então, qual é o remédio para que nós sejamos tratados na autoconfiança? É que então nós saibamos, segundo Deus, pensar a respeito de nós, segundo, não além do que convém, mas pensarmos com moderação. Segundo, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que maravilhoso, irmão. E esse então é o primeiro passo que nós vemos nessa noite tão tensa de Pedro. A primeira coisa que se evidencia é uma tremenda autoconfiança. Mas vamos dar um passo mais, o verso 34, lá de Lucas, espero que você não desmarque aí. O verso 34 vai dizer algo mais, porque o Senhor acaba então de ouvir aquela declaração de Pedro: olha, Senhor, eu estou pronto para a prisão e para morrer. Então o Senhor diz assim: mas Jesus lhe disse: afirmo-te. É impressionante, não é? Porque o Senhor não dá uma sugestão para ele, fala: ó Pedro, eu acho que você devia pensar melhor. Olha, eu acho que você devia reconsiderar. Não, o Senhor diz assim: Pedro, afirmo-te. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. 3 vezes. Então Pedro ouve essas palavras. E o segundo aspecto, então, que eu gostaria de destacar para você, o segundo passo aí na vida de Pedro, tão prático, é a incredulidade, irmão. Porque ele acaba de receber, o Senhor prediz a queda dele. O Senhor vai dizer para ele o que ia acontecer. Será que o Senhor estava dizendo apenas para que ficasse registrado? Ou o Senhor estava proporcionando para Pedro uma oportunidade que ele se lançasse aos pés do Senhor e dissesse: ah, Senhor, me socorre. Eu acabei de dizer uma bobagem. Tem misericórdia de mim, me sustenta, me concede graça. Mas não, nós sabemos que Pedro, sem dúvida, irmão, Pedro não considerou as palavras que o Senhor estava dizendo. Possivelmente lá no íntimo, ele disse assim: o Senhor vai se enganar. Possivelmente lá no seu íntimo ele disse: o Senhor vai se surpreender comigo. O Senhor realmente não me conhece. Ele certamente no seu íntimo, ele não foi capaz de dizer, mas ele pensou isso. E isso significa uma recusa deliberada de acolher no coração a palavra do Senhor. E isso é uma boa definição de incredulidade. O que é incredulidade? É uma recusa deliberada de acolher no coração a palavra do Senhor. E então, que o Senhor fale conosco. Por quê? Essa atitude, ela vulnerabiliza as nossas vidas, da mesma maneira que vulnerabilizaram a dele. Então, qual tem sido a nossa atitude? Porque parece muito claro que Pedro não recebeu as palavras do Senhor. Agora, quanto o Senhor tem falado com você e comigo, irmão? Quantas vezes o Senhor amorosamente fala? E
aquele falar doce do Senhor, de tantas maneiras. Não somente do púlpito, mas de tantas maneiras. Ele generosamente nos fala, mas entra por aqui e sai por aqui. Quantas vezes que a palavra do Senhor, o Salmo 19, faz aquele registro a respeito da lei do Senhor, tão maravilhoso, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, no verso 7 diz assim, o testemunho é mais uma palavra que o salmista usa a respeito das palavras do Senhor. Então ele diz, o testemunho do Senhor é fiel. Imagina isso, irmão. O Senhor estava dizendo para Pedro, Pedro, eu afirmo-te, que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E qual a reação de Pedro? Baseado nessa afirmação, o testemunho do Senhor é fiel, está aí. E dá sabedoria aos simples. Mas Pedro não era simples. Pelo contrário, Pedro era tão complexo. E na maioria das vezes essa também é a nossa história. E então, ele não pôde capturar aquelas palavras e trazer para o seu coração, para que dessem a ele sabedoria e ele recuasse e se lançasse aos pés do Senhor e suplicasse por socorro. Mas, graças ao Senhor, ele é tão amoroso e ele tem falado conosco, assim como também falou com Pedro. E que a nossa atitude seja essa, de nos dobrarmos diante do Senhor, e esse é o segundo passo. Terceiro passo, verso 45. O verso 45, irmão, diz assim, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Então, o terceiro, tudo nessa mesma noite. Então, veja, primeiro passo, cheio de autoconfiança, Pedro diz, Senhor, eu estou pronto para ser preso, inclusive para morrer. Depois o Senhor orienta, fala direto, faz uma afirmação, mas Pedro não é capaz de crer. E então, a noite avança. E nós temos aí um terceiro passo. Nós vamos chamar esse terceiro passo aí, da negação de Pedro, nós estamos construindo aquela cena, baseado em toda a noite de Pedro. Então o terceiro passo nós vamos chamar de indolência ou indisposição. Indolência, até mesmo uma certa preguiça, nós podemos colocar aí. Porque o Senhor dá novamente uma orientação específica para eles. O Senhor diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então nós sabemos, eles estavam naquela hora de angústia. Nós já temos compartilhado a respeito disso. E o Senhor os conclama para que vigiem e orem. Então o Senhor diz, vigiai e orai. Mas o que nós vemos é uma incapacidade, ou até mesmo, nós podemos dizer, uma indisposição para vigiar e orar. No momento mais crucial, eles dormiram, irmão. Então, se Pedro é o nosso foco aqui, no momento mais importante, mais crucial, aquele momento em que o Senhor estava em terrível angústia, Pedro dormiu. Ele estava dormindo. A tal ponto que quando o Senhor retorna, um dos registros que nós lemos, nos diz que o Senhor, quando retorna, ele se dirige a Pedro. Ele diz assim, Pedro, nem por 1 hora pudeste vigiar comigo? Não é impressionante? Porque o Senhor então estava conclamando, buscando as alternativas amorosas para ajudar Pedro. Mas então Pedro estava a dormir. Agora, irmão, a pergunta para mim e para você é o seguinte, nós estamos dispostos a pagar o preço da vigilância e da oração? Há no nosso coração disposição para pagar esse preço? Disposição para nos dobrarmos diante do Senhor, porque isso leva tempo. Isso
com relação a isso, há uma demanda até mesmo física. Nós estamos dispostos para pagar esse preço? Vai no nosso coração uma disposição para pagar o preço da vigilância? Você lembra que Isaías faz aquela pergunta tão perscrutadora lá em Isaías capítulo 21, na sua profecia. Então ele diz assim, havia uma palavra para aquelas cidades, e a palavra dizia assim, guarda, a que horas estamos da noite? De certa forma, é como se o Senhor retornasse, porque Ele retornou 3 vezes, e eles estavam dormindo, eles não puderam vigiar. Então é como se o Senhor retornasse, e implícito está a pergunta, a que horas estamos da noite? Vocês têm sido capazes de vigiar? Vocês estão percebendo que a noite vai avançando intensamente? Você está percebendo, irmão? O Senhor, vez por outra, retorna a nós, aqueles a quem Ele tem conclamado, para vigiar e orar. E então Ele pergunta, guarda, a que horas estamos da noite? Os vigilantes sabem. Os vigilantes sabem a que horas estamos da noite. Aqueles vigilantes, eles sabem. Mas Pedro não sabia. E ele não foi capaz de se manter atento. Havia uma movimentação tremenda das trevas. E Pedro não pôde vigiar nem por 1 hora. Querido irmão, que o Senhor nos ajude, fale aos nossos corações, porque nós estamos em mais um momento de intensa movimentação das trevas. O Senhor está às portas. Nós estamos vivendo densas trevas que se podem apalpar. E a pergunta para mim e para você é a mesma que o Senhor fez para Pedro. Nem por 1 hora pudeste vigiar comigo? O que o Senhor tem esperado da sua igreja é que ela possa, pelo menos por 1 hora, vigiar com Ele. Então que o Senhor encontre aqui guardas dispostos. Porque de que vale um guarda que dorme? Se você estiver a dormir na sua casa, irmão, com relação ao que está entrando na sua casa, se você for um guarda que está a dormir, então o que será que tem entrado nas nossas casas, nas nossas famílias, se nós não aprendermos a ser vigilantes em oração? Então, esse é o terceiro passo aí dessa construção da negação de Pedro. Nós também dormimos, que o Senhor nos ajude, porque nós também mostramos sonolência em questões importantes, em questões sérias, em questões profundas. Nós também mostramos sonolência, falta de discernimento, falta de vigilância espiritual. Que o Senhor nos ajude. Por quê? Porque muitas coisas pelas quais muitas duras consequências pelas quais nós passamos, elas são fruto de falta de vigilância e oração. Então, que o Senhor nos ajude. 4º passo, verso 50. Veja aí. Um deles, nós sabemos que, pelo registro dos outros evangelistas, que esse aí é Pedro. João vai nos dizer, né? Um deles, esse é Pedro. Ele fere o servo do sumo sacerdote, que também João vai nos dizer que era Malco. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Então, esse 4º passo aí, nós vamos chamar de falta de discernimento na batalha. Armas inadequadas, é o que nós vemos. E nós já temos falado a respeito disso. O Senhor já havia vencido no Getsemane a angústia, as dores, o suor, e tudo isso já havia ficado no Getsemane, e o Senhor se levanta, fortalecido por aquele anjo, para então enfrentar calmamente as últimas batalhas.
E agora, nós temos então Pedro, sem nenhuma compreensão. Ele toma uma espada e usa então de violência com aquele servo. E o Senhor diz, basta, não são essas as armas. Basta, Pedro, não é essa arma que deve ser usada. E então, nosso irmão na abertura já nos ajudou com relação a isso. Quais são as armas da nossa milícia? Nós sabemos que não são carnais, mas as armas espirituais que o Senhor tem disposto para nós batalharmos esta batalha última que a igreja está a sofrer. Não as armas da violência, não as armas da raiva, porque é exatamente essa que nós estamos vendo aí. E já dissemos para os irmãos que sempre que a igreja, ao longo da história, puxou a espada da violência, puxou a espada da raiva, sempre ela gerou muito estrago. E muitos foram feridos inadequadamente. Agora, a pergunta para mim e para você é, nós temos discernido a batalha? Nós temos discernido as armas? Quais as armas que nós temos usado? Em meio às lutas relacionadas ao testemunho de Cristo, querido irmão. Quais são as armas? Nós temos usado as armas do conhecimento? Nós temos usado as armas da tradição, da religiosidade, para massacrar as pessoas, colocar um jugo sobre as pessoas, assim, insuportável. Quais são as armas que nós temos usado? Quais são as armas que nós temos usado dentro das nossas casas? Nós temos vivido nosso relacionamento conjugal como adversários ou como cooperadores. Nós temos tomado as armas espirituais para batalhar contra as hostes espirituais da maldade, as forças espirituais que têm se levantado contra Cristo e o testemunho de Cristo nas nossas vidas. Então Pedro puxa da espada e o Senhor diz, Pedro, se fossem essas as armas, eu rogaria ao meu Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Lembra, irmão? Uma legião, 6.000 homens. 12 legiões de anjos. 72.000 anjos. Se essas fossem as armas, eu rogaria. Mas não é esse o caminho. Então, que o Senhor nos ensine a discernirmos a batalha, para que então sejamos aqueles que batalham de joelhos, aqueles que pagam o preço de revestirem-se da armadura de Deus, aqueles que tenham guardado a palavra nas suas mentes e nos seus corações. Então são fortalecidos para essa batalha. Um passo mais para nós já irmos encerrando, e esse é o último. O quinto passo, verso 55, ainda nessa noite. Verso 55, e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, e Pedro tomou lugar no meio deles. Então nós vamos chamar esse último passo aí de associação com as trevas, de uma associação com ímpios, uma associação com as trevas. E esse é o quinto passo para construir então essa cena da negação de Pedro. Pedro então se assenta e toma lugar entre aqueles perversos, entre aqueles que estavam a acusar o Senhor. Ele se mantém em anonimato com relação a seu testemunho, mas toma lugar no meio dos zombadores, porque o que estava acontecendo lá é que eles estavam a zombar do Senhor, a agredir o Senhor. Então Pedro toma lugar e se assenta entre eles. Agora aqui, irmão, venha comigo ao Salmo 1, para que fique gravado no seu coração algo. Salmo 1.
gostaria que você guardasse no seu coração que quando nós avançamos num envolvimento inadequado com o mundo, com as trevas, com os ímpios, a queda é questão de tempo, irmão. A queda é questão de tempo. A negação é questão de tempo. E então o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem. Agora veja, irmão, porque todos os irmãos conhecem de cor esse salmo. Agora, vamos aplicar esse salmo ao que está acontecendo com Pedro lá. Porque Pedro toma lugar entre aqueles, primeiro ele os acompanha seguindo o Senhor de longe. Então depois Pedro toma lugar ali entre eles. E ele dá mais um passo ainda, ele passa a praguejar. Então o Salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Uma tradução alternativa sugere para esse andar no conselho dos ímpios, uma expressão bem contemporânea, para que você possa compreender bem o sentido aí. O homem feliz, bem-aventurado, ele não leva em conta a opinião dos ímpios. Ele não anda no conselho dos ímpios. Agora, irmão amado, nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus. E quantas vezes nossos conselhos vêm daqui, de lá e seja de onde for. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Detém, um sentido alternativo. Não segue o exemplo. Porque o que nós vemos lá é progressivo. Pedro seguia de longe. Daí a pouco ele se assenta junto deles. Então tem mais um passo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou não se assenta, não participa de rodinhas de zombadores. Então, que o Senhor nos ajude, porque quanto disso é verdadeiro em relação às nossas vidas, irmão? Será que nós não temos aqui algo do qual nos arrepender? Porque quantas vezes nós valorizamos a opinião de ímpios mais do que a palavra, mais do que a opinião de irmãos? Quantas vezes nós precisamos tomar decisões importantes relacionadas às nossas vidas e nós checamos com ímpios? Que o Senhor nos ajude. Nós queremos tomar decisões, nós queremos ouvir aqueles que conhecem o mercado, aqueles que sabem a respeito da economia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos o povo santo do Senhor, que deveria ser o povo forte do Senhor, que caminha vigorosamente, com discernimento. É para isso que nós fomos chamados. E então, o Salmo 1 vai dizer, antes de fazer isso, o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Então a consequência disso é ser como uma árvore plantada junto às águas. Que lindo, né? Junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Produtividade, vitalidade, que maravilha. Não é uma vida estéril, é uma vida daquele que ama a palavra, medita nela, se guarda, posiciona guardado por ela. Que maravilha. Então, nós vemos em Pedro esse passo tão definido de envolvimento. Ele se assenta junto deles. E aí, meu irmão, nós temos aí agora a própria negação de Pedro. Vai aparecer aí a palavra negava 3 vezes. E eu gostaria de, para encerrar, dizer para você que essa expressão do verso 57 aí, por exemplo,
Mas Pedro negava, dizendo, essa expressão ela tem pelo menos 2 sentidos implícitos. Então pense comigo, um primeiro sentido é mais simples, é recusar-se a reconhecer. Ele se recusava a dizer que conhecia o Senhor Jesus. Então esse é um sentido mais simples. Mas há um segundo sentido implícito aí, e esse segundo sentido da palavra negar é abandonar, no sentido de apostatar. Então pense comigo, há um primeiro sentido que é apenas negar, reconhecer, mas há um outro sentido que é abandonar ou apostatar. Então, o que nós vemos no registro de Marcos, por exemplo, que é o registro de Pedro, é uma negação progressiva. Então observe comigo, primeiro, Pedro negou dizendo, eu não conheço esse homem. Essa é a primeira atitude, eu não conheço esse homem. Mas ele deu um passo, não ficou por aí, ele deu um passo mais. E quando você observa a narrativa de Mateus e de Marcos, diz assim, a segunda negação já é, ele negou com juramento. Então ele diz assim, eu juro, eu empenho a minha palavra, que eu não conheço esse homem. Eu não tenho nada com ele. E esse é o segundo passo da negação. Porque um abismo chama outro abismo. Então primeiro ele diz, eu não conheço esse homem. Depois ele diz, eu juro, eu afirmo, eu empenho minha palavra. Eu não conheço esse homem. Mas ainda havia um buraco mais fundo. O fundo do poço, literalmente. Havia ainda uma última situação terrível, que ia definitivamente destroçar Pedro. E então, a terceira negação, ele nega com juramento, praguejando. Agora, irmão, quando você estuda a palavra praguejando, sabe o que significa? Amaldiçoando. É o sentido. Então ele disse, eu não conheço esse homem, empenho a minha palavra, e ainda digo que ele é um maldito. Foi isso que Pedro disse. Esse é o teor da negação de Pedro. Por que nós estamos dizendo isso? Porque tudo começou com eu estou pronto para ir para a prisão e até para a morte, cheio de autoconfiança. E isso passou por incredulidade. Mas não só isso, isso passou pelo terceiro passo que dissemos, isso passou por indolência, por indisposição, preguiça para vigiar e orar. Isso também passou por uma falta de percepção da hora em que estamos da noite, as armas da batalha. E mais do que isso ainda, um quinto passo, como já dissemos, passa também por uma associação com as trevas. Qual a consequência? Negou com juramento, praguejando. Agora, como nós dissemos, encerrando aqui, o título seria Destroçado, mas Amado. Porque o que acontece? Nós chegamos então agora no fim completo, na destruição total, no fim de Pedro. É aí que nós estamos. E aí nós temos então uma última nota preciosa. Porque Lucas vai registrar que o Senhor Jesus olhou para Pedro. O Senhor olhou para Pedro. Irmão, é certo que aquele olhar do Senhor quebrantou o coração de Pedro. Nós sabemos. Evidentemente. Por quê? Porque aquele era um olhar tão cheio de amor, tão cheio de perdão. Aquele era um olhar tão puro, tão constrangedor, tão amorosamente constrangedor,
que o coração de Pedro foi quebrantado. Mas a nota preciosa que eu queria destacar, para que nós não nos esqueçamos, é que mesmo sendo, nós não podemos nos esquecer que esse olhar é o olhar puro, perdoador, amoroso do Senhor. Mas, quando o Senhor olha para Pedro, Pedro estava olhando para o Senhor. Então aquele praguejador, ele também, e isso é tão difícil de nós compreendermos, mas quando nós, na luz do Senhor, olhamos para nós, então vai ficando mais fácil de nós compreendermos como é possível um praguejador que não desprega os olhos do Senhor. Como é possível um praguejador que diz, eu juro que não conheço esse maldito, ainda mantém seus olhos no Senhor. E esses olhos que Pedro manteve na direção do Senhor, então foram capturados por aquele olhar do Senhor. E o Senhor olha para Pedro, e aquele olhar amoroso do Senhor, ele não teria proveito nenhum se o olhar de Pedro não estivesse fixo nele. Compreende, irmão? Mas porque os olhos de Pedro também estavam no Senhor, então eles se encontraram com aquele olhar protetor, com aquele olhar capaz de proteger Pedro, com aquele olhar capaz de salvar Pedro, com aquele olhar capaz de reconduzir Pedro à lealdade. Que maravilhoso! E é por isso que a experiência de Pedro é aquela amarga, aquele desespero amargo que ele então registra. Um desespero amargo, mas sendo reconduzido à lealdade por um olhar tão amoroso, tão fiel, tão cheio de perdão. Graças ao Senhor, porque mesmo destroçado, porém amado pelo Senhor. E essa, querido irmão, sem sombra de dúvida, é a sua história, é a minha história. Porque o nosso amado Senhor segue com seus olhos sobre nós. O que Ele espera? Ele espera que os nossos olhos também estejam nele. Para quê? Para que o olhar transformador dele reconduza você e eu à lealdade e nos salvem do desespero, da depressão. Graças ao Senhor, porque essa é a qualidade do seu amor. Vamos agradecer o Senhor. Pai, nós te somos tão gratos por teu amor perdoador, por teu amor tão puro. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós temos visto que há um Pedro dentro de cada um de nós, e há um potencial enorme em nós, Senhor, para nos afastarmos confiando em nós mesmos. Mas nós suplicamos, nos socorra, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos nos lançar aos teus pés. Nós queremos permanecer junto de ti. Nós queremos receber a provisão do Senhor, o remédio que o Senhor propõe para não pensarmos de nós mesmos além do que convém, mas termos uma justa medida concedida por teu Espírito, que é a perspectiva que o Senhor tem de nós. E o Senhor sabe o quão débeis nós somos, mas o Senhor tem disposto para nós um caminho de fortalecimento em ti. Muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra. Aplica a cada coração. Só tu podes fazer isso, Senhor. Fala com os meus irmãos aquilo que eu não pude falar. Tu tens as palavras de vida eterna. E então edifica em nós um coração segundo o teu olhar. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.